Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil, liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. O Rio São Francisco assistiu a tudo. Foi testemunha ocular de amores, de desavenças, de traição, de heroísmo e de muita dor. Viu começar e viu terminar o cangaço. A verdadeira história precisa ser contada de forma diferente. De um lado, cangaceiros e soldados a volante. E do outro lado, coronéis e o governo, estes últimos pouco interessados no destino da maior vítima, que era o sertão e o sertanejo. A ambição e a petulância dos coronéis e dos governos é que criaram o caos no Nordeste. Esse documentário pretende fazer história, contar história, a partir das informações dos descendentes daqueles que viveram naquela época no sertão. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. A caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Liberdade é teu fuzil. Ei, cangaceiro. Hoje, 28 de julho, é uma data significativa para a história do cangaço, porque morreram nesta data os dois maiores cangaceiros, em anos diferentes, naturalmente. Um em Angico, outro em Campina Grande. Um Lampião, o mais famoso, o outro Antônio Silvino. Essa é a grota de Angico, famosa por tradição, onde se deu o massacre do bando de Lampião. Foi o começo do fim do cangaço no sertão. O famoso capitão, filho de Serra Talhada, por inveja, intriga e ódio, teve a história marcada. Fez sua vida de sangue, aqui terminou sem nada. Sua história foi narrada neste cenário de dor. Tombou aos pés de Maria sua verdadeira flor. Prova que até no cangaço houve capítulos de amor. Viveu na luta e terror da discórdia e desavença, para uns fazendo bem, a outros causando ofensa, e só o tribunal do tempo vai dar-lhe a última sentença. O cangaço é um assunto que empolga o nordestino, porque tudo aconteceu ali naquela região. Agora vocês sabem que existe um dicionário biográfico dos cangaceiros com todas as informações. O que você precisa saber do cangaceiro, você vai lá e descobre. Uma coisa muito boa no livro do Renato Luiz Bandeira. Ele publicou. Muito bom. O cangaço vem de longe, possivelmente desde a época da colonização brasileira. Mas o seu grande brilho foi na época em que a Trindade apareceu. E que é a Trindade? Jesuíno Brilhante, Antônio Juíno e o famoso Lampião. Quando você fala em Lampião, você se lembra de Serra Talhada. Quando você fala em Maria Bonita, você se lembra de Paulo Afonso. Agora, quem conhece bem Paulo Afonso
é o escritor João Souza. Vamos lá, João. Atrás de mim aqui nós temos os Picos do Tará, que é o povoado Sítio do Tará, e ele teve vários momentos com a história do cangaço. Um dos principais é que quando o Lampião conheceu Maria Bonita, é justamente de lá que o Lampião vem com o tio dela, chamado Odilon Café, que era o homem rico da região, e apresenta o pai de Maria Bonita para que aqui na Malhada da Caiçara passasse a ser mais um dos coitos de Lampião saindo do Rasa Catarina vindo para Sergipe. Essa aqui é a passagem. Então o Sítio do Tará, onde tem esses Picos do Tará, tem várias passagens de Lampião e de outros grupos, como é o grupo de Curisco, onde, por sinal, o Curisco chegou a estuprar uma moça Servina, que era prima de Maria Bonita. E por causa desse crime, acabou que depois ele perdeu esse coito aqui no Sítio do Tará. Olha, Paulo Afonso é um dos pontos mais ricos em histórias do cangaço. Tanto a parte do Rasa da Catarina, os próprios índios Pancararé, que são de Paulo Afonso e de Glória, de Santo Antônio da Glória, e vários índios foram para o cangaço. Todos os povoados de Paulo Afonso tiveram ligação com o cangaço. Só para você ter uma ideia, Paulo Afonso foi a cidade que mais deu cangaceiro. Entre homens e mulheres, 47 pessoas foram para o cangaço. Daqui de onde nós estamos, a própria Maria Bonita e a prima dela, Mariquinha. Então Paulo Afonso é muito rico. O que você pensar de história aconteceu aqui nessa nossa região. O Rasa da Catarina, além do cangaço, nós temos o Parque de Canudos, que está inserido dentro desse contexto do Rasa da Catarina. Então essa região da Bahia aqui é muito rica, não só na história do cangaço, mas em outras histórias, como é a própria Santa Brígida, né, nós tínhamos a questão do messianismo acontecido aqui nessa região. Então nós temos aqui a religião, o cangaço, Canudos, tudo inserido nesse complexo que pega Paulo Afonso e Rasa da Catarina. Além da parte natural, que é os cânions, né, nós temos aqui o Rio São Francisco e a cidade que mais gera energia, né? Nós temos aqui um complexo, a começar aqui de Itaparica, Paulo Afonso nós temos 4 usinas, descendo um pouquinho mais, lá em Canidé nós temos a mais outra. Então assim, nós temos um complexo de geração de energia que é forte no Brasil, aqui nessa região de Paulo Afonso. Nós estamos justamente aqui na Casa de Maria Bonita, esse patrimônio histórico-cultural nosso, de suma importância para entendimento da questão das mulheres no cangaço, a própria Maria Bonita, a história dela até chegar o cangaço. Então, o povoado Malhada da Caiçara, nós temos aqui esse museu, onde passou pela restauração e hoje tem recebido pesquisadores, escritores de todo o Brasil e de outros países até, já tiveram aqui fazendo pesquisa. E para conhecer, pode entrar em contato direto comigo, João Souza Lima, o telefone é 759-8807-4138. Vamos aos fatos. Em 1968, com a ajuda de historiadores, sociólogos e da saudosa historiadora Cristina Mata Machado, resolvemos criar um projeto. E por quê? Porque o cangaço era visto apenas como um bando de criminosos, assaltantes e etc. E não se procurava buscar o cenário de tudo que acontecia. A partir daí, nós resolvemos percorrer as tocas. E o que eram as tocas? Esses cangaceiros, depois de Angico, fugiram pelo mato, percorreram veredas estreitas, mata, etc. e se esconderam no asfalto. 30 anos depois, nós fomos ao encalço de cada um deles e começamos a reuni-los. Começamos a fazer com que eles viessem aqui fora para contar suas histórias e fazer com que se respeitasse mais o cangaço como uma página da história do Brasil. E foi o que aconteceu. De repente, eles começaram a ser respeitados. A imprensa começou a cortejar, rádio, televisão, jornais e o cinema. Todos. E a partir daí, tudo mudou.
1968 foi um divisor de águas na história do cangaço. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a casinha é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Depois de 1968, naturalmente, as coisas melhoraram para todos, os pesquisadores, para os escritores, e surgiram canais de cangaço. Esses caras são desbravadores porque eles voltam à cena, eles vão ao mato, eles descobrem, eles pesquisam, eles trazem informações novas. Sim, são os cangaços de volta através desses pesquisadores, desses canais no YouTube, naturalmente. Pois bem, com eles é que nós vamos hoje trazer de volta o cangaço na figura dos descendentes, dos filhos e netos de cangaceiros, de volantes, de coronéis e do sertanejo, naturalmente, porque ele era o ponto central de tudo. Vamos trazer, sim, o sertão de volta neste documentário. Eu sou Virgulino Lampião. Eu sou Apesar dos muitos anos de distância entre Angico e o dia de hoje, a verdade é que ainda existe uma cangaceira viva. Está com 98 anos. É a Dulce, que no cangaço foi companheira de criança. Que Deus continue abençoando, salvando todo carente da salvação do grupo de Lampião. Os que já morreram, que Deus tenha misericórdia da alma. E os que estão vivos, que Deus converta e salva todos e passem todos a viver de acordo à vontade de Deus. E Deus supra a necessidade de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Existem outros remanescentes, cangaceiras, filhos de cangaceiros, que nasceram no mato, mas não se criaram no mato. Até porque naquela época o cangaceiro ou a cangaceira podia ter filho, mas não dava para criar filho. Essa aí, Expedita, filha de Lampião, é uma delas. Com 21 dias de nascida, ela procurou esse casal, tinha 11 filhos, 13 com eles, 2, 14 comigo. Era desconhecido, não era parente, gente de responsabilidade. Aí indicaram esse casal. Aí me deixaram lá. Bom, agora nós vamos trazer ao palco os descendentes do cangaço. Trazidos por quem? Pelos homens que administram canais que falam deste assunto. Vamos começar pelo Elton Araújo. Cangaço Eterno. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu. Fala, admiradores, estudiosos do cangaço, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo, idealizador do canal Cangaço Eterno. O canal Cangaço Eterno, para quem não conhece, ele é novo. São apenas 8 meses, mas são 8 meses de muita alegria, muito respeito, muita entrega ao tema cangaço, um tema que a gente tanto gosta. Então, se você não o conhece, vai lá na plataforma do YouTube, procura Cangaço Eterno, que tem um material muito interessante sobre a história do cangaço. Eu creio que nós estamos tendo um grande crescimento e uma grande aceitação no meio pelo seguinte fato: nós respeitamos 3 bandeiras muito importantes. São elas a ética, a imparcialidade e o respeito com as opiniões, com o público. Então, se você gosta do cangaço, se você gosta dessa história, vai lá. O Cangaço Eterno, ele visa sempre preservar e propagar a história do cangaço. Por isso o nome, Cangaço Eterno. Não é eterno as mortes, os erros que aconteceram, e sim essa história que faz parte da nossa cultura, a cultura nordestina, ok? Então, não perde tempo. Além disso, o Cangaço Eterno se expõe a outras redes sociais, Instagram, Facebook. Então isso é muito importante. Valeu? Antes de tudo, quero agradecer ao amigo Humberto Mesquita por esse belo convite. Estou honrado de participar desse evento,
onde reúne tantas pessoas importantes, tantas pessoas que querem agregar para a história do cangaço. Então, forte abraço, Humberto. Parabéns por essa iniciativa. Valeu? E agora, cara, mais honrado ainda me sinto de poder chamar uma pessoa especialíssima para a história do cangaço. Ela é simplesmente neta de duas figuras incríveis, dois dos cangaceiros mais importantes, Curisco e Dadá. Então, é com você agora, minha amiga, minha irmã, Indaiá Santos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Humberto Mesquita, você me convidou para me participar dos remanescentes do cangaço. Eu faço parte desse povo, sou neta de Dadá, filha de Maria Celeste, a filha de Dadá mais velha. Nasci nos braços de Dadá e depois disso dela eu só tive carinho, amor, bons ensinamentos, tanto para mim como para minhas filhas. Dadá para mim foi mãe, foi avó, foi amiga, foi tudo na minha vida. Tem coisas que eu me chateio quando as pessoas falam da Dadá, do cangaço, como se Dadá do cangaço fosse a que eu conheci. Não foi. A que eu conheci foi outra Dadá, porque ela passou pra gente o que ela queria ser e não tinha conseguido. Aquela Dadá não teve infância, não teve adolescência, e ela veio ter tudo isso com a gente. Ela sentava para brincar de boneca com as minhas filhas, ela dançava com as minhas filhas, ela contava piada, ela brincava, ela acordava a gente de madrugada para falar do cangaço. E convivi com ela há 45 anos. Então Dadá foi o amor da minha vida. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Humberto Mesquita, porque foi você que colocou os cangaceiros para aparecer na mídia, porque eles viviam escondidos, com medo de aparecer e ter alguma represália. E foi você que colocou eles na televisão. E daí, hoje, se espalhando a história do cangaço. Porque nem tudo aquilo que falam é verdade. Então eu só tenho a agradecer. E aqui, ó, é o trabalho que Dadá me colocou com 10 anos de idade, eu sentada em uma máquina, e passou para mim essa obra dela. E pediu para eu dar continuidade. É isso que eu tenho feito. Eu tenho procurado fazer a obra dela. Boa noite para vocês todos e um abraço grande para você, Humberto Mesquita. E Elton. Vamos trazer agora Cangaço na literatura. O Roberto Santos é outro que desbrava, que entra no mato, que procura informações e que traz as melhores informações sobre o cangaço, mantendo sempre a memória deste assunto. Vamos lá, Robério! Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, liberdade. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Robério Santos, sou apresentador do canal Cangaço na Literatura, aqui em Sergipe, Itabaiana, e quero agradecer muito pelo convite feito pelo Humberto Mesquita para estar aqui nesse encontro gigantesco. Depois de tantos anos, o Mesquita tem essa ideia de reunir novamente tantas pessoas que estão produzindo, tantos canais, tantos descendentes de cangaceiros, de volantes, de coiteiros, de tudo que ele pôde encontrar. E eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso. O meu trabalho ele não é restrito a Lampião, por exemplo, como o próprio canal já fala, ou Cangaço na Literatura. Ele tem como função trabalhar a literatura dentro do cangaço, ou seja, pegando esses livros que foram publicados, livros até inéditos, matérias de jornais ou algo desse tipo, e indo aos lugares, né, indo até as pessoas que fazem parte dessa história. E uma dessas viagens foi justamente ir a Caruaru entrevistar uma pessoa fantástica, a Quitéria de Moraes, que é uma grande amiga, uma grande querida, e ela é neta do Antônio Silvino, do Rifle de Ouro, e foi uma das entrevistas mais incríveis que nosso canal já fez. Estou aqui para apresentá-la a vocês, e eu estou aqui sentado com a minha pipoquinha para assistir
esse espetáculo que será minha querida Quitéria de Moraes. Valeu! Um cheiro para todos vocês e fiquem bem. Valeu! Olá, meu nome é Maria Quitéria de Moraes, eu sou neta do cangaceiro Antônio Silvino, conhecido também como Rifle de Ouro. Eu sou grata ao Humberto Mesquita pelo convite para participar desse evento e eu quero saudar a todos os descendentes dessa história do cangaço e também ao meu amigo Robério Santos do canal Cangaço na Literatura. Alinhado ao trabalho que Humberto Mesquita fez no passado de ter conseguido reunir os ex-cangaceiros e agora os descendentes, eu quero trazer um fato interessante de meu avô após a saída dele da detenção. Em 1937, Antônio Silvino recebe o indulto do presidente Getúlio Vargas e em 1938, em agosto, ele foi para o Rio de Janeiro se encontrar com alguns de seus filhos e lá ele deu algumas entrevistas. Numa das entrevistas, ele diz que quer se encontrar com o presidente do Brasil e também quer escrever um livro contando a história de vida dele. E sobre o livro, a intenção dele era vender a história para algum escritor por 50 contos de réis. Inclusive, ainda na prisão, ele foi procurado algumas vezes pelo escritor José Lins do Rego e na época ele cobrou 20 contos de réis, mas o José Lins do Rego não havia decidido. Então, depois dele solto, ele foi procurado novamente por José Lins do Rego, só que ele disse que o valor tinha aumentado para 50 contos, porque agora ele era um homem livre. Então, nessa última abordagem dele, Antônio Silvino, com a proposta para escrever o livro, meu avô não aceitou. Ele achou um tanto esquisita a proposta dele, não lhe agradou, e ele disse que José Lins do Rego queria rasgar o bilhete de sabido dele. Então, dessas duas propostas que ele quis fazer no Rio, ele conseguiu falar com o presidente, mas o livro não foi escrito ainda. Um outro fato interessante que aconteceu quando ele estava no Rio é que ele procurou o ministro, ele esteve no Ministério da Guerra, procurou o ministro da Guerra, e na ocasião ele não pôde atender, estava ocupado, e Antônio Silvino foi atendido pelo oficial de gabinete. E o que é interessante é que nessa mesma ocasião chegou lá o tenente Bezerra, que comandou o ataque ao bando de Lampião. Antônio Silvino deixou o recado com o oficial de gabinete assim: diga ao ministro que o rifle não resolve nada. Inclusive, essa frase foi publicada no jornal no Rio de Janeiro. Mais um desbravador dos sertões, cangaçologia. Geraldo Antônio vem e traz o seu convidado, ou a sua convidada. Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Hoje estou aqui para apresentar a chamado do meu amigo Mesquita, que está fazendo um super evento, trazendo agora dessa vez descendentes de ex-cangaceiros, volantes da época do cangaço, coiteiros e vários outros personagens da época. Será mais uma reunião que o Mesquita está fazendo. No passado, nos anos 60, 1968, o Mesquita e a escritora Maria Cristina Russi da Mata Machado foram os responsáveis por reunir aqui, na cidade de São Paulo. Hoje eu estou no Nordeste, mas foi na cidade de São Paulo a reunião. E foram os responsáveis por reunir vários ex-cangaceiros, cangaceiras do bando de Lampião, a filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira, na cidade de São Paulo. E desse encontro de ex-cangaceiros, de ex-personagens da história cangaceira, surgiu um livro chamado As Táticas e Guerras dos Cangaceiros, de autoria de Maria Cristina Russi da Mata Machado e de apoio total do nosso amigo Humberto Mesquita, que colaborou intensamente para a produção desse livro. Então, a chamado do nosso amigo Humberto Mesquita, eu vou apresentar aqui o nosso canal, o canal Cangaçologia, que nada mais é que um projeto que surgiu há uns 5, 6 anos atrás. Criei um canal, criei um nome novo para o nosso canal, né? Então eu criei o canal Cangaçologia, que nada mais é que estudo do cangaço. E fui colocando um vídeo hoje, um vídeo mês que vem, a cada 3 meses, 4, 5 meses, né?
E o canal começou a crescer, começou a ter uma aceitação dentro da plataforma YouTube. E hoje nós somos um dos maiores canais a tratar somente, exclusivamente de cangaço. Hoje nós estamos chegando à marca de 284 mil inscritos no canal, milhões de visualizações. Então, assim, um sucesso de audiência, se assim podemos falar, né? E assim, hoje eu estou aqui, a chamada do nosso amigo Mesquita, para apresentar um desses descendentes que participarão desse grande encontro que está sendo promovido pelo amigo Mesquita. E a minha convidada, se eu posso assim falar, é uma apresentadora de televisão, jornalista, escritora, youtuber, né? Neta do cangaceiro paraibano Francisco Pereira Dantas, o Chico Pereira. Eu estou falando da minha amiga Mônica Nóbrega, que vai falar agora com vocês e falar um pouco a respeito do personagem, do seu parente, personagem da história cangaceira, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais. Meu avô, especialmente, foi um cangaceiro de uma morte só, né? Ele começou por conta do assassinato de seu pai, que era uma pessoa muito bem de vida ali na região de Nazarezinho, e por proibir que alguém usasse armas lá dentro do seu armazém, foi morto. Hoje eu acho que claramente foi algo bem planejado, provocado. E o meu avô, Chico Pereira, prendeu mais de uma vez o assassino, levou a polícia e a polícia soltava até que um dia ele matou. E aí virou a grande história que envolveu tanta gente, tantos estados, tantas interpretações. Me chamou a atenção, e aos meus irmãos também, a história de amor que tinha ali dentro, né? Ele era um vendedor de cal e se apaixonou pela minha avó, Jarda, a quem chamávamos carinhosamente de madrinha. Ela morou com a gente muito tempo, então convivemos com ela. Depois ela perdeu o raciocínio, sua saúde mental. Ela aos 12 anos namorava Chico Pereira, aos 13 ficou noiva, aos 14 casou por procuração, porque ele já tinha cometido o crime de matar o assassino de seu pai. E aos 17 estava viúva, mãe de 3 filhos, dentre eles o meu pai. Então algumas coisas me chamam bastante atenção. Quando ele, na fuga de um cerco que houve, ele é mordido por uma cobra e ele mesmo escreve. Um dos versos diz assim: Chico Pereira sentia grande pesar em morrer. Sem ver sua mãe, sua noiva, lembrou-se então de escrever tudo quanto ele queria antes da morte dizer. Diz Jarda que, sendo eu morto, sua vida não tem graça. Agora, em minha ausência, a sua jura desfaça, que do céu também se vê o que na terra se passa. Sempre me foi passado um sentimento de integridade e a fidelidade de Jarda. Quando Chico Pereira disse, essa vida que eu vou ter é muito difícil, ela disse, eu estou com você e não abro. A gente aprendeu, dentro de toda essa tragédia, dentro de toda essa história muito triste, que amor dividido é amor multiplicado. Então eu agradeço muito o convite e digo que a visão do cangaço, para quem viveu, para quem conhece, para quem veio com a sua história dali de dentro, que tem no seu DNA o cangaço ou um cangaceiro, é bem diferente do que se lê numa rasa mídia. Cariri Cangaço é outro grande empreendedor, Manuel Severo. Toda semana traz fatos importantes. E hoje ele vem com o seu convidado. Quem? João Souto, filho de 2 cangaceiros, da Durvinha e do Moreno. Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Olá, todos bem? Eu sou Manuel Severo, criador e curador do Cariri Cangaço. Hoje estamos aqui
reunidos a grande nação de apaixonados pelo sertão e pelo Nordeste, nessa espetacular iniciativa de reencontro dos remanescentes do cangaço através do grande jornalista Humberto Mesquita. Abraçamos a todos esses remanescentes em função da grande participação de seus antepassados na história do sertão e do Nordeste do Brasil. Precisamos compreender como figuras históricas, sem fazer juízo de valor, compreendendo a grande contribuição para o engrandecimento da história do Nordeste. Cariri Cangaço completou 10 anos. Reunimos mais de 70 mil pessoas em todos os nossos eventos. Estamos presentes em 6 estados e em 25 municípios, sempre realizando grandes encontros. Realizamos mais de 250 mesas de debate, mais de 200 visitas técnicas, levando a todos os nossos convidados ao lugar onde tudo aconteceu. E hoje é uma grande satisfação estarmos também presentes nas maiores redes sociais do nosso país, do nosso Brasil, através dos grandes encontros Cariri Cangaço, no nosso canal no YouTube e através do Cariri Cangaço Personalidade, no nosso perfil no Instagram, reunindo semanalmente temas eletrizantes e convidados mais que especiais. Hoje celebramos os personagens principais dessa grande saga, que foi o cangaço, através de seus descendentes. E louvamos a iniciativa do querido amigo Humberto Mesquita. A todos vocês, do nosso querido Brasil, recebam um abraço do Cariri Cangaço. Cariri Cangaço, onde o Brasil de alma nordestina se encontra. E também território de grandes encontros, como o que estamos vivendo hoje. Um grande abraço. Boa noite, meu nome é João Souto, sou filho de Moreno e do Vinha, ex-cangaceiros do Bando de Lampião e Maria Bonita. Para mim é uma honra poder participar desse inédito reencontro virtual de descendentes do cangaço. Meus pais tiveram 6 filhos. O Inacinho, que nasceu no cangaço, o qual só o conhecemos 65 anos depois. Na sequência, vem o Murilo, eu, o João, a Nelly, conhecida por Lili, a Daci e o Valdeci. Gostaria de dizer que a vida do Moreno, como dos demais cangaceiros, foi uma vida dura. Eu posso dizer, uma vida de sangue, suor e lágrimas. Mas felizmente meus pais tiveram a sorte de escapar e tiveram um final feliz. Em minha opinião, não somente nós filhos de Moreno, mas todos os demais filhos descendentes devem revelar aquilo que sabe de seus pais, para que isso seja registrado, para ficar para o conhecimento de outras gerações. Obrigado. Já trouxemos 4 canais do cangaço. Agora eu vou trazer um amigo pessoal, um cara que eu conheci desde o momento em que ele começou com a sua bandinha, e hoje é uma banda fantástica, banda de pau e corda. Sérgio Andrade, vamos lá, Sérgio. Ei, cangaceiro, nesse sertão a Caatinga é tua casa, a liberdade é tua... Olá, sou Sérgio Andrade da banda de pau e corda e quero cumprimentar a todos que participam desse grande encontro virtual. O sertão é palco de tanto amor, mas também de tanta dor e merece essa atenção especial. Hoje é um dia histórico, porque Lampião é história, o cangaço é história e o palco de tudo isso é o sertão. Meu sertão, onde mora Lampião, o famoso Cabra da Peste e Maria, sua paixão. Essa música que vamos apresentar agora é para colorir também um pouco esse grande evento. Ela fala sobre Lampião, não como o personagem histórico que nós conhecemos hoje, mas como essa figura mítica
que habita o imaginário do povo nordestino e ajuda a construir a sua própria identidade cultural, a identidade cultural da região. Ela é também um retrato do tempo em que se exaltava, ainda que com todo o lirismo característico da banda de pau e corda, as características também muito próprias do cangaço e também as suas contradições. Parabéns, Humberto, parabéns a esses descendentes e parabéns também a esses canais que falam, divulgam e preservam essa memória cultural. Ei, cangaceiro, onde mora Lampião, mora junto de São Pedro, lhe contando a região. Sertão, meu sertão, onde está Lampião, o famoso cabra da peste e Maria, sua paixão. Nasceu na terra de Valente, onde a faca não só corta a cana, corta a gente. Viveu na terra de Valente, onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Onde a faca dança e roda, corta e mata a gente. Na história de Nazaré, algumas figuras se destacaram. O Jurubebas, o Flor. E hoje eu vou trazer um descendente que tem o mesmo nome do volante. Odilon Flor. Não, só que esse é Odilon Flor Neto. Neto do grande Odilon Flor. Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, a liberdade é... Sou Odilon Nogueira de Souza Neto, neto do sargento Odilon Flor. O meu nome foi uma homenagem que Luiz Nogueira de Souza, conhecido no combate ao cangaço por Lulu Flor, que com 13 anos ingressou a volante do seu avô, quis assim homenagear o seu pai. A situação entre os irmãos Ferreira e os nazarenos já estava insuportável. Não havia mais harmonia entre nazarenos e os Ferreira. Em 1919 vai haver o primeiro conflito de fato, entre nazarenos e os Ferreira. Os nazarenos, em um sábado, estavam na feira quando chegam os irmãos Ferreira, acompanhados do jagunço Cajazeira, e Virgulino dispara um tiro para o alto, no qual foi repelido por meu avô Odilon, que revidou com um tiro de espingarda que o alvejou de raspão no pescoço. Com isso, os nazarenos sabiam que a guerra estava declarada, não poderiam mais haver harmonia, os nazarenos não ficariam mais em paz nessa relação com os irmãos Ferreira. Sabendo disso, meu bisavô João Flor chamou o seu filho e alguns primos e mandou a Triunfo. Lá em Triunfo foi adquirida algumas armas para que os nazarenos pudessem fazer a defesa do seu vilarejo. E com isso, houve vários combates, ainda na qualidade de civis, entre o meu avô, seus irmãos e seus primos contra os Ferreira. E ali começava a forjar a figura do Lampião, que depois ficou conhecido por todos como um dos maiores bandoleiros da história do Brasil. O cangaço é uma odisseia. E o Tiago Menezes tem um canal que se chama Odisseia no Cangaço. Ele chega com seus convidados. Ei, cangaceiro, nesse sertão,
Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Tiago Menezes, sou administrador do canal Odisseia Cangaço aqui no YouTube e hoje estou aqui tendo a honra e a felicidade de fazer essa participação desse vídeo maravilhoso no canal do meu amigo Humberto Mesquita, esse cara fantástico e que tem esse trabalho de um valor histórico inestimável de resgate da história do cangaço. E assim, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o canal Odisseia Cangaço, o meu trabalho, e fazendo parte dessa data tão especial dentro desse contexto da historiografia do cangaço, né? Bom, eu estudo cangaço desde os meus 12 anos de idade, então já faz um bom tempo, e assim, sou um apaixonado pelas coisas do cangaço, né? Pelas coisas do Nordeste em si, e faço viagens por todos os cantos do Nordeste, fazendo essas pesquisas de campo, nos locais onde a história realmente aconteceu, e a gente faz esse confronto da literatura específica do cangaço, as nossas pesquisas, a gente soma os conhecimentos que a gente adquire, coletando depoimentos de remanescentes, né, fazendo essas viagens, e a gente faz esses confrontos com a literatura, faz esse apanhado de novas informações e a gente publica no nosso canal. Então é um canal super dinâmico, tenho certeza que vocês vão gostar, e quando acabar esse vídeo incrível aqui desse que a gente está participando aqui no canal de Humberto, vocês correm lá para o Odisseia, se inscrevem e aí pesquisam lá um monte de coisa, tem maravilhosos vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? E hoje aqui, agora eu vou trazer, dando continuidade a esse vídeo maravilhoso de Humberto, eu vou trazer o pessoal são os descendentes do cangaceiro Guilherme Alves, o vulgo Balão, e que eles têm um recadinho aqui para todos vocês e com certeza vocês vão gostar. Então, vamos lá, vamos embora. Tiago Menezes, Humberto Mesquita, fique ligado. Olá, Humberto Mesquita. Finalmente estamos aqui neste momento reunidos aqui com a minha família, né? Ao fundo temos aqui imagens do meu pai reunido também com a família dele. É um momento muito especial para todos nós aqui podermos lembrar um pouco da história do Balão. O nome dele de batismo, até que eu conheci, era Guilherme Alves, né? Recentemente, através da imprensa e através de um dos meus irmãos, foi evidenciado que o nome original do Balão era Guilherme Alves dos Santos. Mas conseguimos reunir aqui com o Guilherme, com a Isélida, com a Jusileide, e estamos muito contentes para poder realizar essa simples gravação, né, com poucos recursos, mas é possível a gente fazer aqui uma gravação e enviar para você. Eu gostaria, primeiramente, de perguntar aqui para os meus filhos, né, a lembrança que eles têm do avô, começando ali pela Jusileide. Quero agradecer a todos pela oportunidade, pela Mesquita, de podermos contar alguns detalhes, né, da memória que a gente tem do nosso avô. Uma das recordações que eu tenho quando a gente ia lá na casa dele, eu como sou uma das mais novas, né, sou a caçula, então eu acredito que eu sou uma das que tem menos recordações com o vovô. Mas, assim, uma memória que eu tenho, quando a gente já chegava na casa do avô, era ele vestido com aquela roupa do cangaço. E como eu era muito nova, acredito que tinha de uns 5 a 6 anos, ficava, assim, me perguntando, né, o que queria dizer aquilo. Como a gente não tinha muita informação, né, não era passado pra gente realmente o que era o cangaço, a gente não tinha tanta informação. Mas através desses depoimentos, né, desses relatos, acredito que vai despertar a curiosidade também de muitas pessoas que vão poder estar assistindo, saber mais sobre a história do Brasil, né, o que o cangaço representou para o Brasil. Então, eu gostaria de perguntar aqui também para o Guilherme, né, porque o Guilherme ele tem, pelo menos no nome, é o que teve mais contato com meu pai. E aí, Guilherme, que lembrança, o que você pode falar a respeito do seu avô? Para mim é um motivo de alegria, né, Humberto Mesquita, estar participando desse mega encontro aí, no qual estamos agraciados aí com essa oportunidade, né? E algo que me chama a atenção é que
muitas vezes eu recebi esse nome e algo que trouxeram, né, e falaram, não, vamos homenagear ele, né, que muitas vezes as pessoas têm uma outra imagem, né, dos ex-cangaceiros, né, até mesmo dos cangaceiros, né, e o que eu tenho de memória a lembrar é que realmente o meu avô ele sempre foi uma pessoa boa, sempre, né, pôde dar educação para os filhos, e eu trago em memória o nome dele, né, Guilherme Alves. Ainda eles falaram assim, não, vamos colocar Neto, Guilherme Alves Neto, neto do ex-cangaceiro, tá bom? Então, um motivo de alegria muito grande poder participar e lembrar dessa história. Eu não lembro de muitos detalhes muito próximos, porque eu era muito pequeno na época, mas essa memória aí vai ficar na nossa recordação para sempre aí. Então vamos ouvir também um pouquinho e da Isélida, né? E aí, Isélida, que lembrança você tem do seu avô? Olá, Mesquita, tudo bem? Muito obrigada, grata por este convite, por essa oportunidade de termos em família a experiência de poder conhecer um pouco mais a história do meu avô. Eu sou professora, já havia comentado com você, da rede aqui da Prefeitura de Itaquaquecetuba, cidade que meu avô escolheu para constituir família, local onde ele viveu por muitos anos até a sua morte. Porque eu era muito jovem quando meu avô ainda era vivo, então a pouca lembrança que eu tenho dele era das visitas que fazíamos aos finais de semana, quando a gente tomava benção. Às vezes fazíamos perguntas para ele e ele só concordava assim com o olhar, né? Fazia sinal para a gente poder entender. É um assunto que eu gosto muito da história do nosso país e um motivo de muito orgulho saber que meu avô ele fez parte da história do nosso país. Aderbal Nogueira, um homem de prestígio, um canal importante também, vem lá do Ceará e desbrava o Nordeste. Ele e sua convidada. Vamos lá, Aderbal? Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, a liberdade é tua... Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para atender um pedido do nosso amigo Humberto Mesquita. Humberto Mesquita resolveu fazer o que eu estou chamando de uma grande salada. Uma grande e boa salada da história do cangaço. Ele resolveu juntar descendentes com pesquisadores, enfim, com arte, com cultura, com tudo em relacionado à história do cangaço. A quem eu bato palmas para ele pela iniciativa. E com isso todos nós vamos ser brindados com esse grande trabalho que ora ele está fazendo. E eu vou apresentar aqui para vocês nada mais nada menos do que a Marta. Quem é a Marta? É filha de Dulce. Dulce, como todos nós sabemos, é o último elo de ligação entre o passado e o presente. A Dulce viveu muito tempo no cangaço? Não viveu, viveu relativamente muito pouco tempo. Mas a Dulce estava presente no crepúsculo do cangaço. Ou seja, ela fez parte do ponto, digamos, mais importante que foi onde o cangaço teve fim. Muito embora Curisco tenha ficado mais um tempo, em Labareda e tal, mas como o grande chefe foi extinto ali em Angico, então para muitos pesquisadores o cangaço lampiônico acabou em 1938. Então eu passo aqui a palavra agora para a nossa amiga Marta e ela vai falar aqui para vocês um pouquinho da mãe dela, a Dona Dulce, o que muito me honra ter feito essa apresentação. Então, o Aderbal podia me falar um pouco sobre minha mãe. Minha mãe nasceu na fazenda Jerimum, estudou em Piranhas, viveu com minhas tias. Ela perdeu a mãe dela com apenas 5 anos de idade. Em seguida perdeu o avô, o pai, que é meu avô. O senhor Correia a batizou, né, o padrinho de minha mãe. E ali ele colocou ela na escola e, enfim, ela estudou em Piranhas. Em Piranhas também ela conheceu alguns cangaceiros, alguns da Volante. E aos 13 anos de idade, desde os 12 anos, os cangaceiros passavam por ali e chamavam as meninas para dançar, as mocinhas, né? E nesse dia, ela já com 13 anos, o João Félix, que era o cunhado dela, a levou para dançar. E ali negociou com criança, e criança a levou contra a sua vontade para o cangaço, arrastou para o cangaço. Foram dias difíceis, terríveis. Mas com 6 meses
infelizmente teve a emboscada, o Lampião e os cangaceiros que estavam lá. Foi muito difícil para ela escapar dali, mas com muita dificuldade, com a ajuda de Deus, ela sobreviveu. Depois disso foram para Jeremoabo, depois de Jeremoabo foram para Salvador. O Coronel Aníbal me ensinou eles a andar em Salvador, a trabalhar. 3 anos após, eles foram para as fazendas do meu pai, fazenda de João Anastácio Filho, porque João Anastácio Filho é primo de Zé Sereno. Foram para lá. Chegando lá na fazenda Jacobina, né? Meu pai e minha mãe se apaixonaram. O criança viajava muito com Zé Sereno, né? A trabalho de meu pai. E meu pai apaixonou-se pela minha mãe. E um dia que eles viajaram para São Paulo, né? Para vender tecidos, essas coisas assim. Quando eles voltaram, minha mãe já estava com meu pai. Meu pai fez uma armação para que eles demorassem e já ficou com minha mãe. Eles se apaixonaram e viveram 52 anos juntos. E através desse grande amor, eu estou aqui para contar a história. Eles tiveram 18 filhos, né? Criaram 10, somos 5 homens e 5 mulheres, 3 já falecidos. Tenho para falar que minha mãe é uma mulher muito sofrida, perdendo a sua mãe com 5 anos de idade, mas é uma mulher de muita fé, temente a Deus, honesta, que ela passou para nós filhos sermos direitos, honestos, amar as pessoas, respeitar as pessoas. Minha mãe é uma rainha, é uma guerreira, uma boneca muito linda, que essa boneca não é boneca cangaceira, ela é uma boneca de Deus. Entrou no cangaço contra a sua vontade, mas não tem nada contra, ela gosta das pessoas que ela acompanhou ali, todos eles eram muito unidos, e a história que ela passou para mim foi isso. Ela venceu as atrocidades da vida, é uma excelente mãe, uma excelente pessoa. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho que vocês têm para com minha mãe. Agradeço a todos vocês e um grande beijo da filha de Dulce Menezes dos Santos. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Na Rota do Cangaço e Cizinho. Ele traz o cangaço de forma diferente. E hoje vem com a sua convidada. Ela diz que seu pai foi o segundo, porque o seu pai foi candeeiro, bem perto de Lampião. Bom, brincadeira, mas tem nexo. Vamos lá, Cizinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cizinho Júnior. Eu sou fundador e narrador do canal Na Rota do Cangaço. O canal Na Rota do Cangaço está disponível no YouTube e no podcast. Bom, estou aqui para contar um pouco da nossa história e posteriormente trazer o nosso convidado para esse trabalho. Bom, nossa história começou em julho de 2020. Estávamos de viagem para Fortaleza, eu e mais 2 produtores, para um evento que ia acontecer em Fortaleza, que íamos produzir. E aí surgiu a ideia de se montar um perfil no YouTube para contar histórias do cangaço, né? Os outros produtores não, mas eu já acompanhava alguns canais, né, desse segmento, dessa temática. E a ideia não seria fazer a mesma coisa, né? Não fazer nada parecido com o que já estava disponível lá. E aí eu peguei algumas referências, né? Algumas referências que já existiam e começamos a inovar. Eu faço a interpretação de alguns personagens, trago combates épicos e ao mesmo tempo respeitando a história do cangaço, dos personagens daquela época. O nosso vídeo foi postado o primeiro vídeo foi postado dia 2 de agosto, não foi uma narrativa, foi uma apresentação que a gente fez, aliás eu fiz, né? Eu estava num sítio na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, ali na região de Jaguaruana. Eu estava num sítio e peguei o celular e fiz uma apresentação. E graças a Deus, né? Vai fazer um ano agora, dia 2 de agosto de 2021. Foi muito bem recebido pelo público. A gente tem trabalhado, tem se empenhado bastante para atrair o público, no sentido de que aquelas pessoas possam conhecer a história do Nordeste, né? A história do cangaço no Nordeste. A nossa convidada
Ela é descendente de um dos cangaceiros mais emblemáticos da história do cangaço. O homem, segundo ele, responsável por entregar as cartas aos comerciantes e grandes fazendeiros, exigindo quantias em dinheiro para o bando, era um dos homens mais próximos a Lampião. Seu nome, Manuel Dantas Loyola, vulgo Candeeiro. Com vocês, Elisa Dantas, filha do ex-cangaceiro Candeeiro. Sou Elisa Dantas, filha de Candeeiro. Esse chapéu é o símbolo dele. Escolhi para este momento. Começo nessas terras. Escolhemos esse cenário porque foi aqui onde Manuel Dantas Loyola nasceu. Agradecer a João Dantas e a Mesquita por fazer parte deste momento histórico, relembrando essa página da nossa história, página essa de resistência. Não quero em nenhum momento relembrar fatos obscuros, que esse nós nunca tivemos. O orgulho que sinto de ser filha de Candeeiro, até o nome eu coloco em alguns textos que faço. Elisa Candeeiro. Meu pai foi o melhor pai que alguém pode desejar ter. O homem mais íntegro que eu conheci. O homem que a frase que eu quero resumir esse pequeno momento é que ele dizia: o que vale do homem é a palavra. Se mentir, acabou. Muitas histórias a gente tem para contar, mas o tempo é curto, não dá tempo. Fica para outro momento. Então, gratidão por ser filha de Manuel Dantas, nascido nessas terras. Manuel Dantas para a mãe dele, que desde pequeno o respeitou. O chamava de seu Né. Menino que aos 4 anos perdeu o pai para outra pandemia, a gripe espanhola, em 1918. Minha avó, da qual eu herdo o nome, Elisa, o primeiro nome, ficou grávida. Em novembro, meu avô faleceu, em 1918. E minha tia Lourdes só nasceu em dezembro. Então, é uma história, nós temos uma história de resistência. Mulheres de resistência e homens também. Com 14 anos, saiu de casa para conquistar a liberdade que ele sempre quis. De ter sua independência conquistada a partir dele. Não foi ele que procurou o cangaço. Foi o cangaço que o encontrou. E isto fica para outro momento. Mais uma vez, gratidão por este momento ímpar. E gostaria de dizer um pequeno momento de resumo do nome de quem foi papai. Manuel Dantas, batizado para a mãe. Seu Né para os irmãos. Tiné para os sobrinhos. E papai para seus filhos, suas filhas. E salve, salve, meu candeeiro encantado. Onde estiveres, sempre foste luz. 98 anos de tua vida foi iluminando nossos caminhos. E onde estás hoje, encantado, aqui também nos iluminas. Candeeiro, presente, hoje e sempre. Lampião foi rei do cangaço. Luiz Gonzaga foi rei do Baião. Nós vamos trazer, sim, um descendente do Luiz Gonzaga. Quem vai trazer é o pesquisador Kidelmir Paraíba. Paraibano, naturalmente. Vamos lá, Kidelmir. Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, liberdade. Esse é o chachado, a dança do cangaceiro. A cabroeira dançava o chachado usando do fuzil a dama. É a música do cangaço, a música de Lampião e de seus cangaceiros. Dizem os pesquisadores que foi o próprio Lampião quem criou o chachado.
Eu só sei de uma coisa, Mulher Rendeira, ele que entrou cantando no 13 de junho de 1927, o Chachado, Mulher Rendeira, no ataque a Mossoró. E o Chachado foi muito divulgado pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga. Pelo menos 13 músicas são do gênero Chachado. Então, nós, do que pesquisamos o cangaço, sabemos que o Chachado é a dança do cangaceiro. Da família de Januário e Santana, 5 nomes se destacam musicalmente. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Zé Gonzaga, irmão, grande sanfoneiro. Chiquinho Gonzaga, tocava fole de 8 baixos como ninguém. Gonzaguinha, filho do rei do Baião. E Joquinha Gonzaga. Essa que é a história. Um abraço a todos que fazem parte deste documentário. Um abraço aos descendentes dos cangaceiros e das rolantes. Um abraço, Joquinha Gonzaga. E viva o rei do Baião! Cabra macho. Um abraço a todos os descendentes de cangaceiros e os volantes. Um abraço do Joquinha Gonzaga. Mais um pesquisador sertanejo, Zé Tavares. Ele é de Pombal, na Paraíba. Ele vem para contar esse enredo todo envolvendo o cangaço, o coronel, cangaceiro, naturalmente, coiteiro, essa história, contada por um sertanejo. Vamos lá, Zé! Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, a liberdade. A fuga mais célebre que aconteceu nessa cadeia aconteceu em 1874, quando o cangaceiro Jesuíno Brilhante invadiu a cidade, isso de madrugada, numa madrugada chuvosa, e veio até a cadeia, tomou de assalto e libertou seu irmão, que se encontrava recolhido nessa cadeia, por um crime que tinha praticado em Catolé do Rocha, que é a cidade vizinha aqui. E ele libertou, juntamente com seu irmão, com o Lucas, mais 42 presos, que se encontravam aí, preso de Souza, de Cajazeiras, de Conceição, de Catolé do Rocha, de Patos. Mas essa fuga também, ele contou com a ajuda de um coronel, de um chefe político daqui, exatamente o coronel João Dantas de Oliveira. Ele era o comandante da Guarda Nacional, quer dizer, a maior autoridade que tinha na cidade. Ele tinha interesse em soltar um preso que estava aí condenado por um crime que ele mandou praticar, esse cara mandou praticar, e ele aproveitou essa oportunidade. Quando soube que Jesuíno tinha interesse em libertar o irmão, ele procurou Jesuíno e disse: olha, a gente facilita. E nessa noite que Jesuíno invadiu, na madrugada, ele tinha retirado a guarda, deixou apenas o carcereiro e um soldado só.
E esses dois sabiam que Jesuíno vinha, sabe? E facilitaram tudo. O cangaceirismo é o resultado de uma falta de políticas públicas. Naquela época, o Estado, em vez de fazer seu trabalho social, né, sua política social, entregava tudo aos poderosos, aos coronéis que se encontravam aqui no interior. O próprio coronel era quem governava, quem fazia tudo. Né? E a partir daí, só beneficiava aquelas pessoas que lhe eram submissas. Como o caso dos seus moradores, por exemplo. Né? Foi isso aí, conta isso aí, que o próprio cangaceiro Jesuíno Brilhante se revoltou. Ele é tido como um cangaceiro social. Por quê? Porque ele via aquilo que quando chegava aqueles alimentos, né? Aqueles produtos para distribuir o pessoal da seca, o pessoal que está sofrendo as consequências da seca, o governo entregava aos coronéis e os coronéis distribuíam a quem eles quisessem. Né? Ficava até com sua parte. E geralmente as pessoas que distribuíam eram as pessoas, os seus moradores, pessoas que eram do seu grupo político. Os outros ficavam tudo de fora. Foi por isso, né? Foi por aí que o Jesuíno Brilhante se revoltou e quando vinham esses carros, né? Esses carregados, né? Carros, naquela época não era motor, né? Aí, quando vinha era tudo nos burros, né? E ele tomava, ele roubava, ele assaltava e distribuía com os pobres. Né? É por isso que ele é tido como um cangaceiro romântico, um cangaceiro que tinha assim um certo tino para o lado social. Né? Mas a verdade é que os cangaceiros partiram dessa consequência, né? Desse estado de coisa. Inicialmente, os coronéis tinham suas próprias milícias. Né? Seus jagunços, porque o sinal de poder ali era o que? Era dinheiro e armas. E eles tinham suas milícias próprias, que era formada por seus trabalhadores, que de manhã trabalhavam na hora adequada que precisasse, e a luta armada, em favor dos interesses do coronel. E muitos coronéis brigavam entre si, né, pelo poder. Foi a partir daí que surgiu o cangaceiro. Já existia sim o banditismo, né? Sempre existiu, desde o tempo colônia. Mas o cangaceiro era aquela pessoa mais independente, sabe? Ele roubava para si próprio. Não dependia de um cangaceiro, aliás, de um coronel. Ele não era agregado a nenhum coronel. De Pombal para linda, a suntuosa rainha da Borborema, Campina Grande, a minha terra e a terra também de João Dantas, esse sim. Esse é dono de tudo, ele faz rapadura, ele faz festa, ele participa do maior São João do mundo. E ele vem e vai trazer também seus convidados. Vamos lá, João Dantas. Dantas é uma família importante do Nordeste. E o João Dantas é um cara extremamente importante para o cangaço. Ei, cangaceiro, nesse sertão, a Caatinga é tua casa, liberdade. Estamos em Campina Grande, terra do maior São João do mundo, terra da Vila Cid São João, cidade onde nasceu o jornalista, repórter, historiador, pesquisador Humberto Mesquita, né? Mas também a cidade onde morou o cangaceiro Antônio Silvino e onde está sepultado. Nós estamos aqui ao lado de um singelo marco que construímos no início da década de 90, exatamente para marcar o local onde o grande cangaceiro, que é precursor de Lampião, né, está sepultado. O cangaceiro Antônio Silvino, que coincidentemente morreu no mesmo dia, na mesma data em que morreu o cangaceiro Lampião, no dia 28 de julho, sendo que Antônio Silvino morreu em 1944. E o jornalista e historiador, pesquisador Humberto Mesquita resolve, né, depois de tanto fazer pela história do Nordeste, ele juntamente com Maria Cristina da Mata Machado, né, realizar um encontro com remanescentes dos ex-cangaceiros e cangaceiras, descendentes de volantes, né, de cachimbos, de contratados, né, remanescentes, né,
de moradores de sítios, de fazendas, que eram os coiteiros, enfim, né? E aí esse encontro, né, trará novas luzes, né, e um novo momento sobre a história do ciclo do cangaço do Nordeste, desta feita com os seus remanescentes. Daí, né, esse encontro, né, contar também com a participação da banda Cabaçal, de Campina Grande, né, que era um gênero de músicos e de música, né, do pífano, que era muito comum nas festas de apartação, nas fazendas, nas novenas, nas missas e até nos velórios. Então tá aí a banda Cabaçal para que vocês possam curtir um pouco da nossa musicalidade na sua forma mais armorial, mais barroca e mais singela, né? Então parabéns a todos que participam deste evento. Bom, eu falei dos canais e quase que me esqueço do meu. Eu também tenho um canal, o canal Humberto Mesquita, onde eu abordo assuntos daquela época em que eu me encontrei com os cangaceiros em 1968. Eu trago muitas informações nesse canal. Mas o mais importante para mim no dia de hoje é o lançamento do livro Raízes do Cangaço. E nesse livro eu acho robusto porque eu vou buscar as raízes do cangaço. Eu trago as informações das revoltas de Canudos, República dos Palmares, Balaiadas, enfim, todas as revoltas que vieram desde a época da colonização, que foram certamente as raízes do cangaço. E eu trago no livro, eu mostro toda a odisseia que foi a busca dos cangaceiros que estavam escondidos nas tocas do asfalto. Todo aquele trabalho feito por historiadores, com a presença da saudosa Cristina Mata Machado, nós fizemos um belíssimo trabalho. E tudo isso eu conto no livro. Mas eu conto também fatos do cangaço, a partir de informações que eu recebi daqueles que viveram e que fugiram de Angico e se esconderam no mundo. Então, este livro está à disposição de todos com o professor Pereira. Ele é o homem encarregado de fazer a distribuição, de venda, de tudo. E se outras pessoas se interessarem, também podem nos procurar através desse WhatsApp, ok? Um grande abraço a todos. Seu Humberto Mesquita, tudo bem? Como vai? Sua obra Raízes do Cangaço já está pronta, finalizando aqui na Gráfica Impress, para ser distribuído para todo o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Muito bom livro, uma obra literária sensacional, parabéns. Eu vou mostrar para você todo o material que já está sendo finalizado para distribuição. Todos prontos para viajar. Sorte! Bom, agora é a vez do sertão se manifestar através de um sertanejo puro sangue. É sertanejo desde que nasceu e continua lá, em Curaçá. Omar Torres, ele é que fez o prefácio do meu livro e ele que está aqui hoje representando o sertão. Vai lá, Omar. Nós somos privilegiados por termos nascido ou sido adotados nesse mundo fantástico, complexo, intenso e por isso mesmo fascinante e sedutor que é o sertão. O sertão é a síntese das agruras da vida com as alegrias, é a síntese do sofrimento com o prazer, é a síntese
da força do homem com a força da natureza. O sertão, ele se manifesta pela força da sua natureza. Quando tudo parece morto, quando tudo parece destruído, algum pouco de chuva lhe traz a vida de volta, lhe injeta a seiva que produz, que explode em cores, em vida, e faz com que tudo se transforme. Este sertão tão forte, esse sertão que exige tanto das pessoas para que nele sobrevivam, ele foi também absorvido por forças poderosas que aqui se instalaram e que usam dessa sua estrutura de poder, talvez para testar mais ainda a nossa capacidade de resistência e de sobrevivência. O sertão, tal como foi estruturado pelas forças poderosas desde o início da sua povoação, da sua exploração, ele viu o surgimento de forças opressoras que praticavam injustiças, no sentido de se apoderar cada vez mais desse sertão. E esse mesmo poder encontrou a resistência desse povo. E essa resistência foi devidamente manifestada pelos cangaceiros, na vigorosa ação daqueles que injustiçados, daqueles que se sentiram extremamente oprimidos por esse poder que um dia Batistão, o pai de Antônio Silveiro, disse que era a trindade maldita do sertão: a justiça, a polícia e os políticos. Ele proporcionou o surgimento de homens que se rebelaram e deram um incrível e grande e imenso valor às coisas do sertão. Eu sou o cantador Aldi Carvalho, lá do sertão, catingueiro, veradeiro do São Francisco, e é com muita alegria que estou nesse encontro. Cega fera de febre penedeira, tosca fera, eu sou bicho ferício, e me pôr de tocaia é meu ofício. Sou a onça prisonha em matadeira, de rapina sou gavião peneira, só mergulho na presa a hora exata, dou nó que ninguém jamais desata. Quando pego destronco como vivo, peito a morte em grau superlativo, se é uma rude paixão que me arrebata. A paixão faz perder a estribeira, faz do ser a maior fera indomada, feito um cão ao uivar na madrugada, consumido de sangue a perdigueira. Sou assim quando estou nessa trincheira, tão morteiro que nem bala de prata, dou nó que ninguém jamais desata, dou supapo na face do destino, corro um risco, um espasmo, um desatino, se é uma rude paixão que me arrebata. Chegamos ao ponto mais alto do nosso evento, a apoteose. Sim, porque nós vamos a partir da história de uma cidade que é a moldura de tudo, que é banhada pelo lendário rio Pajeú, o rio do Pajé, o rio dos feiticeiros,
o rio dos poetas e dos homens bravos. Serra Talhada, a capital do Chachado, testemunha ocular da história, berço do rei do cangaço. Ali bem perto do velho Chico, o Rio brasileiro do começo ao fim, e que assistiu também tudo do começo ao fim. Anildomar William, o homem do Museu de Serra Talhada, conhece tudo do cangaço. Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a Caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil. Esta montanha, que parece ter sido cortada a prumo e encanta pela sua majestosa beleza e imponência, guarda muitas histórias e lendas. Suas talhas é obra da natureza. Foi ao seu sopé que nasceu a cidade que carrega o seu nome, Serra Talhada. E foi aqui, na antiga Vila Bela, que veio ao mundo a majestade do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, que entrou para a história com o apelido de Lampião. Vamos então dar um passeio pela história, começando pelo sítio Passagem das Pedras, situado a 35 quilômetros do centro de Serra Talhada, onde está a casa de Dona Jacosa, a avó materna do Virgulino Lampião. Em seguida, convido para visitar o Museu do Cangaço, da Fundação Cultural Cabras de Lampião, que está na Estação do Forró. Esse museu é o maior do gênero no Brasil e é o guardião da nossa história, é o guardião da memória de Virgulino Lampião. Por fim, veremos uma apresentação do grupo de Chachado Cabras de Lampião. É um grupo que existe há mais de 2 décadas e que tem divulgado com toda maestria a verdadeira e original dança criada pelos cangaceiros de Lampião, o Chachado. Santinha, te prepara, porque agora a gente vai destambocar no meio da caatinga. Oxente, Virgulino, e a volante tá vindo aí? Não, a volante tá chegando não. Eu vou levar você para conhecer a casa onde eu nasci, da minha avó Jacosa, no sítio Passagem das Pedras. Sendo assim, vamos embora? Vamos embora! Foi aqui, Santinha, nessa casa que eu nasci. A casa que pertencia à minha avó Jacosa. Aqui eu passei um dos pedaços mais bonitos da minha vida. Toda a doçura da minha infância, as melhores memórias, os melhores momentos estão presentes aqui, nesta casa, nesse terreiro, no Riacho de São Domingos, que está logo ali, e eu vou levar você para ver como é lá. Você vai ver que coisa linda, você vai se apaixonar por tudo que tem aqui. Aqui eu brinquei com meus irmãos, aprendi a me tornar homem, aprendi a respeitar as pessoas, a ter valores, a trabalhar com meu pai, a ajudar minha mãe e construir uma história bonita para que honrasse meu pai, honrasse minha família e que pudesse dar orgulho a todos que viviam comigo. Que bonita a sua história, Virgulino. Queria eu que todo mundo pudesse conhecer o homem que você foi antes de entrar no cangaço. Aproveitando que a gente está aqui, eu quero conhecer o interior da sua casa agora. Oxente, foi para isso que eu trouxe você aqui. Vamos lá conhecer? Vamos.
a verdadeira história do homem nordestino. Aqui, Santinha, eu passei os melhores momentos da minha vida. Com toda a molequeira aqui da Serra Vermelha, do São Miguel, da Fazenda Pedreira, todo mundo se juntava para tomar banho e para brincar por aqui. Aqui foi onde eu aprendi a pescar, aprendi a nadar e vivi os melhores momentos que eu tenho na memória. Aqui, Santinha, é a antiga estação ferroviária, onde está localizado o Museu do Cangaço, o maior do Brasil. Tá se vendo, Virgulino? E logo na entrada, para receber os visitantes, tem as esculturas da gente. A minha, a sua e a de Isabelê. Se aqui fora é bonito assim, imagine lá dentro. Vamos entrar e ver tintim por tintim. Ernesta, Lampião chegou e disse que a noite hoje é de festa. O papai diga que sim, ô mamãe não diga não. Quero ir pra essa festança, fazer poeira no chão. Meu Deus, Virgulino, quanta coisa linda! Se eu soubesse que chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios e não te davam passagem. Meu Deus do céu, como é bonito o museu daqui, Virgulino! Aqui tem tudo de nossa história, Santinha. Você vai ver como foi minha vida desde quando eu era menino. Como trabalhava com minha família. Tem um monte de gente que fez história comigo, inclusive os que foram inimigo da gente. Tem de tudo. Já tô vendo. Aqui, o sítio onde você nasceu, a família de Zé Saturnino e a sua família também. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Olha, Santinha, aqui tem um jornal feito pela cangaceira Sila do Zé Sereno. E nesse painel tem tudo sobre os amigos da gente. Exatamente, sobre compadre Turisco, comadre Dadá, sobre Sila e Zé Sereno. Tem até sobre você, desde quando morava lá na Malhada Caiçara. Então, tu ainda lembra disso? Repare só, esse monte de casca de pau e raízes, para nunca carecer de farmácia. A gente curava nossas doenças com o que a natureza nos oferecia. E a natureza, Santinha, ela oferece tudo para nós. Aqui é o quintal do museu. Neste espaço acontecem diversos eventos culturais. Teatro, cantorias, aulas de danças. E chachado? Sim, muito chachado. Aqui a nossa história fica viva. E o chachado, ele é mostrado do mesmo jeitinho que eu ensinei aos cabras de Lampião. Bora chachar, meu amor? Vamos embora, vamos dançar chachado. Simbora! Estou muito feliz, muito contente mesmo pelo sucesso desse empreendimento. E, para tanto, contei com a participação dos companheiros dos canais de Cangaço,
estiveram presentes, me ajudando, me incentivando, esforçando-se cada vez mais para que a gente pudesse fazer um bom trabalho. Graças a Deus. Obrigado a vocês, descendentes, que também se empenharam no sentido de trazer o melhor. Obrigado a todos. E um obrigado especial a um antigo companheiro meu da TV Excelsior, um garoto que hoje se transformou num dos maiores, se não o maior, empresário de comunicação do Brasil. Ele e a Frane nos trouxeram esse presente que vocês todos tiveram a oportunidade de ver. Um grande trabalho. Obrigado, Hélio Silva. Obrigado a todos. Obrigado, Brasil. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão.